Beleza, galera, dia 29 de agosto de 2020, estou gravando 2 vídeos na sequência. Acabei de gravar sobre o cristão e a cultura e agora vou fazer a resenha deste livro aqui, Calvino de A a Z. Tá dando reflexo. Tá dando reflexo. Calvino de A a Z, escrito pelo pastor professor Hermes Maia. Tá aqui, Calvino de A a Z. Este livro foi o último daqueles não obrigatórios que o meu presbitério pediu para que eu lesse. Então foram 8 livros obrigatórios e 8 não obrigatórios. Encerrei com este aqui. Esse livro ele é muito interessante. Ele tem uma abordagem um pouco diferente, você vai entender do que eu estou falando. Como ele fala Calvino de A a Z, ele vai trazer pensamentos de Calvino de A a Z. São temáticos. Então, A, tá lá, amor. O que Calvino falava de amor? Tem lá algumas passagens de alguns livros dele falando a respeito do amor. Ah, do B, bondade. O que ele fala de bondade? E aí vai separando cada uma dessas coisas. Muito interessante, muito legal esse livro. E o mais interessante é saber que o Hermes... Eu falei Hermes Maia, agora eu não lembro. Hermes Costa Maia. É porque o nome dele tem Costa e tem o Maia. Então, às vezes, em alguns locais ele tá como Hermes Maia e em alguns locais como Hermes Costa. Eu estou tendo o privilégio de tê-lo como meu professor nesse semestre no seminário. Estamos tendo antropologia da religião com ele. Muito bom. Inclusive, ele tem um canal aqui no YouTube onde ele coloca diversas reflexões muito interessantes, vídeos profundos e importantíssimos. Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Se você quiser, acompanhe-o lá. É muito interessante, ter aula com ele é demais. Mas vamos lá. O livro ele começa fazendo um resumo da história de João Calvino. E por que é bom nós termos contato com esse livro? Porque ele vai trazer algo que pode quebrar aquele preconceito que as pessoas têm para com o João Calvino. Eu já conversei com diversos amigos meus arminianos e eles têm uma repulsa João Calvino, como se João Calvino falasse só e apenas sobre predestinação. Então as pessoas ficam doidas, como se ele tivesse falado só disso. E ele falou de diversas coisas. Ele foi um exímio interpretador da Bíblia. Ele tem obras fenomenais. E aqui vai acabar desmistificando essa questão. Você vai ver que tem passagens aqui que falam sobre predestinação, mas em comparação com tudo o resto, é ínfimo. Então no começo ele fala um pouco a respeito da vida de Calvino, ele fala que ele morreu com 54 anos, ele fala das influências que Calvino teve com Crisóstomo, Agostinho e Bernardo de Claraval. Ele fala sobre a formação de Calvino, ele fala da conversão de Calvino, ele fala do Calvino humanista, mas não o humanismo de colocar o homem no centro das coisas, é diferente. Ele até diz que aqui a sua concepção humanista consiste em reconhecer a grandeza do homem como criatura de Deus, a quem deve adorar e glorificar, não se colocar no lugar, né? Ele diz que ele entendia que Deus é o Senhor de todas as coisas, por isso toda a verdade é a verdade de Deus. Essa perspectiva amparava-se no conceito da graça comum. E aí ele fala um pouco sobre a autoridade interna das Escrituras, ele fala sobre o discípulo da Escritura na escola do Espírito, a Escritura à luz da Escritura. Calvino sustentava que a Escritura é a melhor intérprete de si mesmo. Muito bom num tempo em que nós temos aqui pessoas tirando interpretação da própria cabeça. Depois ele fala sobre a brevidade e clareza necessária das Escrituras, ele fala sobre a responsabilidade dos pastores, a oração e a interpretação da Bíblia, momentos finais da sua existência. Ele fala que o último sermão de Calvino foi em 6 de fevereiro de 1564, quando já muito debilitado, falou sobre a harmonia dos evangelhos e tal. Falou que morreu em 27 de maio de 1564. Diz que a escritura é infalível, mas a nossa interpretação não. Diz que a teologia é uma reflexão interpretativa e sistematizada da palavra de Deus. Diz que o termo calvinismo, designativo da teologia reformada em contraste com a luterana, que tinham diferenças. E a preocupação dos reformadores era principalmente a reforma da vida, da adoração e da doutrina à luz da palavra de Deus. Então esse é o início do livro e depois ele começa com as letras. Então, de A a Z, como eu já disse. Então, por exemplo, na letra A ele vai falar sobre abnegação. Não vou falar todas, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas, por exemplo, na letra A ele fala de abnegação, ação social, Adão, adoção, adoração, aflição, alegria, assim por diante. Anjos. Depois, na letra B, ele fala de batismo, bênção, Bíblia, boas obras, bondade. Letra C fala sobre o cânon, carne, castigo, ciência, cobiça, comunhão. Letra D, depravação total. Letra E, eleição, eloquência, encarnação. F, fábula, falsas doutrinas.
G, galardão, gratidão. H, herdeiro, hermenêutica. I, idolatria, igreja, iluminação. J, jejum, Jesus, jovem, juízo, crítico, juízo final, juramento, justiça. L, lei, levantar as mãos. Até sobre levantar as mãos ele fala. Na letra M ele vai falar sobre mansidão, meditação, medo, mestre, milagre. Na letra O fala sobre obediência, oração, orgulho. Letra P, paciência, papa, pastor, paz, pecado, pensamento, perdão, perseguição. Letra R, razão, religião, ressurreição, riqueza. Letra S, sabedoria, sacerdócio de Cristo, sacramento, sacrifício, salvação das crianças, santa ceia. Letra T, tempo, tentação, teólogo, trabalho, tristeza. Letra U, unção, união, união mística. Letra V, verdade, vestimenta, vícios, vida cristã, vingança, virtude, vitória, viver no mundo, vocação, vocação eficaz. Letra Z, zelo. E assim nós terminamos de A a Z. Muito legal, muito interessante o livro. Deixa eu ver se ele funciona dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, está falando aqui sobre revelação, né? Aí tem as outras palavras onde foi falado praticamente da mesma coisa também, do mesmo assunto. E aí tem a forma como vem, né? Ó, que a frase que Calvino falou a respeito, e aqui mais um parágrafo, todos com as referências, as devidas referências em que local que está escrito isso. Se você me acompanha nas minhas outras redes sociais, se ainda não acompanha, está aqui o convite, @oreformado_1517, você vai perceber que todos os livros que eu leio, eu vou separando algumas frases, algumas coisas assim, e acabo indo postando lá. Todos os dias tem postagem lá. Então me siga lá, Instagram, Facebook, Twitter e Parler. Todos os dias tem postagens lá. Então você vai perceber, às vezes, quais livros eu estou lendo, porque eu vou postando. Então me acompanhem lá que vocês vão ficar por dentro dessas leituras e é bom. Às vezes você não tem condição de ficar comprando um monte de livro, pelo menos você vai ter mais ou menos uma ideia do que é falado naquele livro, e são sempre frases que vão te motivar para alguma coisa, com certeza. Boa, óbvio. Então é isso aí, um forte abraço a todos e até a próxima. Deixar um recado rápido aqui. Eu estava postando diversos vídeos de outro canal no YouTube que eu tenho, e aí eu tinha postado esses vídeos de resenhas de livros lá, e outros vídeos relacionados à teologia, e trouxe aqui para esse canal. Então, provavelmente, a partir desse mês de setembro, os vídeos não serão postados todos os dias. Nós teremos aí uma distância um pouco maior entre eles, tendo em vista que eu vou começar a gravar os vídeos, e aí é mais trabalhoso, né? Gravar, editar e fazer a postagem. Então, teremos um espaço um pouco maior aí. Só isso que eu queria avisar. Um forte abraço e até a próxima.